Seja muito bem-vinda, Enge Poderosa, à nossa reunião de negócios, que acontece toda segunda e quarta-feira, às 8h30 da manhã, onde eu trago estratégias e conteúdos para você que é engenheira civil, assim como eu, e deseja alcançar sua independência profissional e financeira, podendo ganhar 10 mil por mês ou mais mesmo sem ter nenhuma experiência. E para quem ainda não me conhece, eu me chamo Emiliana, sou engenheira civil, especialista em financiamento de construção. E na nossa live de hoje eu vou trazer estratégias para toda engenheira, estratégias que toda engenheira precisa saber para trabalhar com financiamento de construção e poder ganhar 10 mil por mês ou mais. Você pega papel e caneta e anota, tá? Pega papel e caneta e anota todas essas estratégias, vai dando feedback. Se você tiver alguma sacada, se você tiver alguma dúvida, você vai anotando e me manda aqui, que assim que der, eu vou estar respondendo vocês, tá? Pode fazer pergunta, que na hora que a gente der uma paradinha aqui, eu vou estar respondendo para vocês, tá? E nessa live eu vou te contar exatamente as estratégias que toda engenheira precisa saber antes de começar a trabalhar com financiamento de construção. Financiamento de construção é uma modalidade que a Caixa Econômica Federal ela disponibiliza, né, uma linha de crédito que ela disponibiliza de financiar a construção, aonde o cliente ele consegue pegar o dinheiro, o recurso do banco para ele construir uma casa para ele, personalizada do jeito que ele quiser, tá? E aí ele constrói essa casa. Ele também pode comprar o terreno através do financiamento e é preciso fazer um projeto ali de acordo com as necessidades dele, de acordo com as necessidades daquela família, através dessa modalidade que a Caixa Econômica Federal disponibiliza, tá? E nessa live eu vou te passar as estratégias para você trabalhar nesse mercado, tá? Mas nessa live aqui eu não vou te ensinar como é o financiamento de construção, como é o financiamento de construção. Eu vou te ensinar, vou te contar as estratégias necessárias para você iniciar nesse mercado da engenharia civil, tá? Para você conseguir, através desse mercado, ganhar 10 mil por mês ou mais, mesmo sem ter nenhuma experiência. Eu vejo que as profissionais confundem muito isso. Acham que para trabalhar com financiamento de construção é um bicho de 7 cabeças. Aí não procura saber, né? E fica reclamando, falando com o cliente. Aí o cliente pergunta, você sabe esse negócio de financiamento de construção? Aí a profissional nem procura saber como é o processo de financiamento e acha melhor falar que não sabe, que é complexo. E aí acaba não começando a trabalhar com isso, tá? Existe uma grande diferença aí. Quando fala de financiamento, existe o financiamento de imóvel pronto, onde o cliente financia uma casa que já está pronta, e existe o financiamento de construção, onde é feito uma construção personalizada para ele, igual eu disse. Faz um projeto elaborado de acordo com as necessidades daquela família, num terreno, num lugar onde aquele cliente escolhe, e existe o financiamento de imóvel pronto. O financiamento de imóvel pronto, o cliente não precisa de uma engenheira. Agora, para um financiamento de construção, para que o cliente consiga pegar esse financiamento, ele precisa de uma engenheira. E quais são os financiamentos de construção disponíveis? Os tipos de financiamento de construção que existem. Existe financiamento de construção em terreno próprio, onde o cliente já tem o terreno e aí o cliente vai fazer o financiamento apenas para construir a casa dele, que o terreno ele já tem. Existe o financiamento de terreno e construção, onde no único financiamento o cliente paga o terreno e a construção, ele vai comprar o terreno e fazer a construção para ele. Tá? Existe o financiamento de reforma e ampliação, onde o cliente já tem uma casa, um imóvel e ele quer pegar um recurso para reformar essa casa, tá? Ou ampliar essa casa. Existe uma diferença. A reforma é quando você pega e não altera a área quadrada da construção. Faz a reforma naquela área quadrada. E ampliação é quando vai ampliar, tá? Aí amplia aquele imóvel, aumenta a área construída quadrada daquele imóvel, tá? Então existe essa diferença, tá? E existe também o financiamento para término de obra, quando o cliente já tem
uma casa, ele já tem um terreno, ele já começou a construir, só que o dinheiro dele não deu para ele terminar a construção. Entendeu? Aí ele precisa desse recurso, ele pode se beneficiar do financiamento de término de obra, tá? E por que, gente, é importante a engenheira profissional saber as estratégias certas para trabalhar com financiamento de construção? Porque a gente não aprende nada disso na faculdade. A faculdade não nos ensina esse nicho, né? A faculdade, na verdade, não nos ensina absolutamente nada para a gente poder trabalhar, sermos autônomos, né? Para podermos empreender. E aí, o banco também, se você for lá, falar, eu quero trabalhar com financiamento de construção, você vai lá no banco querer saber informações lá na Caixa Econômica Federal, eles também não sabem te dar uma orientação, tá? E acaba que uma coisa simples parece se tornar complexa para profissional, para engenheiro, porque ela não teve orientação na faculdade. Se ela vai lá no banco, pergunta como é para trabalhar com financiamento de construção, não tem ninguém específico ali para dar uma orientação, a profissional, a engenheira, acaba achando isso complexo e acaba não entrando nesse mercado, né? E sabe por quê? Eu acho de extrema importância a profissional investir tempo nisso, porque a grande maioria das profissionais que são formadas, que são muitos engenheiros formados, não sabem sobre esse mercado, não sabem sobre esse nicho de financiamento de construção. E quando não sabem, automaticamente acaba sendo um mercado de pouca concorrência, porque poucos profissionais sabem atuar, trabalhar com financiamento de construção. Mas, ao mesmo tempo, é um mercado de grande demanda. Por quê? Quantas pessoas você conhece que sonham em ter a casa própria, construir uma casa personalizada, pronta para ela do jeito que ela sempre sonhou? Quantas pessoas você conhece? Para e reflita aí agora na sua cabeça. Quantas pessoas você conhece que moram de aluguel ou moram de favor na casa de alguém? E com o valor que ela paga de aluguel, ela poderia muito bem estar pagando o financiamento de uma casa que é dela. Quantas pessoas você conhece? Então, é um mercado de muita demanda, são muita demanda. Porém, é um mercado de pouca concorrência para nós profissionais, porque as engenheiras, as profissionais não sabem como fazer. Como eu disse, não tem orientação no banco, como mexe, como faz o processo de financiamento, não tem essa orientação na faculdade, a faculdade também não nos ensina isso. E quando a gente se trata de um mercado, que ele é um mercado que tem uma alta demanda, muitas pessoas querendo, pouca concorrência, poucos profissionais atuando, automaticamente ele se torna um mercado de alta lucratividade. Porque se você faz algo que poucos profissionais sabem fazer, poucas pessoas sabem fazer, se torna um mercado de alta lucratividade. Conseguiu entender? Depois que a chave vira na sua cabeça, você sendo engenheira e enxerga isso, você começa a enxergar o mercado com outros olhos, tá? E sabe qual é o maior benefício para você trabalhar, atuar com financiamento de construção? Você não precisa de ter experiência, eles não exigem que você tenha alguma comprovação de que você tem experiência, já tenha trabalhado com financiamento de construção. Você não precisa de fazer nenhum concurso público, nenhuma prova, tá? Você não precisa de ter dinheiro para você investir, pagar para trabalhar ali com financiamento de construção. Não precisa de ter o CNPJ, gastar inicialmente aí com contador, abrir uma empresa, você não precisa disso, tá? Então, é um mercado de alta lucratividade, com grande demanda, pouca concorrência e tem esses benefícios. Você não precisa de ter experiência, não precisa de ter uma empresa, tá? E se você não souber, gente, as estratégias certas para trabalhar com financiamento de construção, sabe o que acontece? Se você não souber exatamente as estratégias certas, você acaba atrasando o processo de financiamento do seu cliente. O processo de financiamento que era para durar um tempo, ele acaba durando um tempo maior. Tá? Então acaba atrasando o processo de financiamento e você também pode acabar dando informações erradas para o seu cliente. Tá? Se você não souber as estratégias certas, o cliente vai acabar te perguntando e você não sabe as estratégias corretas, você não vai saber como você vai orientar ele nisso.
E automaticamente, quando a gente não sabe o processo, atrasa o processo e não sabe orientar bem o cliente, acaba acarretando prejuízos, tá? Acaba trazendo prejuízos no financiamento, na obra do seu cliente. Então é importante você ter essa orientação, saber as estratégias certas. E é por isso que eu tô aqui, para poder te contar as estratégias necessárias que todo engenheiro precisa saber para trabalhar com o financiamento de construção, tá? E qual é o melhor momento para você saber essas estratégias certas? Eu preciso saber isso antes de trabalhar com financiamento de construção, eu não tenho experiência nenhuma. O momento para você saber é agora. Você não pode querer se capacitar, aprender sobre financiamento de construção só quando você tiver o primeiro cliente. Você não pode esperar o primeiro cliente para depois você procurar saber como é o processo de financiamento, as estratégias necessárias, não. O profissional ele tem que estar na frente do cliente. Já aconteceu, gente, de cliente vir aqui no meu escritório querer saber de financiamento de construção e ele já ter pesquisado um monte de coisa na internet. Ele já sabe várias coisas. Se eu fosse uma profissional que não soubesse, não dominasse de financiamento de construção, dependendo da conversa ali, pode parecer que o cliente sabe mais do que o profissional. Então, o melhor momento para a engenheira se capacitar, entender e falar sobre as estratégias de financiamento de construção é agora, é ontem. Tá? É para ontem, é isso mesmo. E se você também não souber as estratégias certas, pode acontecer vou dar um exemplo de aconteceu com uma amiga minha. Tem uma amiga que o nome dela é Mariana, e aí ela se formou comigo lá na faculdade e tudo mais, e ela encontrou um cliente que queria fazer o financiamento de construção, só que ela não procurou saber como era o processo de financiamento de construção. O que ela fez? O cliente tinha uma casa da mãe dele e em cima tinha uma laje. Aí ele procurou a Mariana, para a Mariana ir lá fazer o projeto e depois ele já falou que ele queria fazer o financiamento de construção. Só que pela Mariana não entender, não saber as estratégias certas, como era trabalhar com financiamento de construção, o que a Mariana fez? A Mariana foi lá, visitou a obra, a laje, mediu aquilo tudo lá, mediu toda a laje, a locação dos pilares existentes, elaborou um projeto para aquele cliente. Quem é engenheira sabe, quando você vai fazer um projeto numa laje que já tem as locações dos pilares, acaba que o projeto ele tem a limitação ali. Você está limitada a fazer um projeto em cima daqueles pilares que já são existentes, daqueles arranques. Então, não é um projeto simples, igual se fosse um projeto feito do zero. E aí, o que ela fez? Ela foi lá várias vezes, mediu, montou o projeto, a planta baixa, aí o cliente não gostava, ela ia lá para casa de novo, quebrava a cabeça, tentando mudar aquilo de novo, aí ia lá, mexia, até que o projeto ficou pronto. Chegou da hora que o projeto ficou pronto, ela foi e me ligou para me perguntar, agora, o que tem que fazer? O projeto está pronto, ele já tem a laje, agora ele quer o dinheiro para fazer o financiamento de construção. Aí eu falei, Mariana, você é doida, Mariana? A gente não pode fazer o projeto primeiro para depois procurar sobre financiamento de construção. É ao contrário, primeiro precisa dominar e entender o processo de financiamento para depois você ir trabalhando, fazendo os projetos. A Caixa Econômica, Mariana, eu dei uma notícia que acabou com ela e com o cliente. A Caixa Econômica ela não empresta um dinheiro, financiamento de construção para construir uma outra casa em cima de uma laje. Por quê? O financiamento de construção é construção residencial unifamiliar. Individual unifamiliar. Se a gente está construindo uma outra casa em cima de uma laje, vão ser duas casas no mesmo terreno. Vai deixar de ser construção individual unifamiliar e vai ser multifamília, vão ser duas. Aí ela falou, e agora? Eu falei, e agora que se ele não tiver o dinheiro para fazer a construção, se ele não tiver o dinheiro para construir a casa com recurso próprio, através do financiamento de construção da Caixa Econômica Federal, infelizmente não se enquadra na realidade dele. Aí ela virou e falou para mim assim, mas e agora? E o dinheiro que ele gastou, e o projeto que ele
Eu falei, ué, se você tinha que ter explicado, tinha que ter entendido sobre financiamento antes, para depois sim você explicar como funciona para ele, para ir fazer o projeto e tudo mais. E uma coisa que toda engenheira precisa saber é o seguinte: a Caixa não financia construção em cima de uma laje que já existe uma casa. Não, porque tem que ser construção residencial unifamiliar. Uma matrícula, um terreno, uma casa. Agora, se for uma construção unifamiliar de 2 pavimentos, que a casa que tenha 2 pavimentos, ou uma casa que tenha 3 pavimentos, uma casa só que tenha vários pavimentos, não tem problema. O que não dá para fazer é o quê? 2 casas, 2 entradas individuais, 2 cozinhas, tipo assim, 2 salas, 2 casas mesmo, 2 entradas individuais, não tem como. Agora, se for uma casa que tenha a entrada individual, que é para unifamiliar, uma família, não tem problema. Se o cliente tem recurso para construir uma casa unifamiliar de vários pavimentos, aí pode. O que não pode é ter 2 casas numa única matrícula, tá? Numa única matrícula do terreno. Aí não pode. Tá bom? Então é muito importante você saber disso. E aí o que aconteceu com essa amiga minha? Ela perdeu o tempo dela. Ela perdeu totalmente o tempo dela, indo lá várias vezes, fez o projeto, chegou na hora quando o cliente descobriu que não podia fazer o financiamento de construção, o que ele fez? Ele falou que não dava mais para ele fazer, que ele não ia ter dinheiro para fazer, e quem ia pagar o projeto dela? Quem ia pagar o projeto dela? Ele não queria pagar o projeto, porque ele falou que não ia ter dinheiro para construir. Então, por isso que eu falo, qual o melhor momento para engenheiro aprender sobre financiamento? É agora, é antes de aparecer o cliente. É antes de aparecer o cliente. Por quê? Se você sair fazendo as coisas ao contrário, você pode perder muito tempo e muito dinheiro, tá? Então, isso aí é muito importante, tá? E sabe onde eu vejo os profissionais mais errando? Quando o cliente chega, ela atende o cliente, ouve ele e faz lá o projeto que ele quer, do jeito que ele quer, mas faz de qualquer jeito, sem pensar como aquele projeto vai se tornar real. A gente tem que pensar, gente, no dinheiro do cliente, a gente tem que pensar na capacidade financeira do cliente para saber se aquele projeto, se aquela casa pode sair do papel e se tornar realidade. Não adianta você querer fazer um projeto lindo, maravilhoso, igual você pega várias referências lá na internet, aí você cobra aquilo para o seu cliente, você vende aquele projeto para esse cliente, mas, cara, a realidade financeira dele não tem nada a ver com aquilo. E aí, o que acontece? Aquele projeto nunca sai do papel, aquele projeto fica lá na gaveta, dentro do envelope ou num quadro e não sai do papel. É o erro de quem? É o erro do cliente? Não, é o erro da engenheira, da profissional. A profissional precisa entender a realidade financeira do cliente para ajudar com que aquele projeto, aquela casa, aquele sonho se torne realidade, tá? Mas eu vejo que as profissionais não analisam a melhor opção para o cliente, têm vergonha de conversar com ele e explicar para ele toda essa questão financeira, para identificar a realidade dele, para depois ir para o projeto. Porque senão, como eu disse, você vai receber lá o seu projeto e tudo mais, e você não vai ver nunca aquele projeto se tornar real. Isso é satisfatório para você? Para mim, sinceramente, eu não me sinto bem com essa situação. É muito mais gratificante para mim eu fazer um projeto e ver aquele projeto se tornar real, se tornar realidade, do que depois faz aquele projeto e aquilo nunca se torna real. Então, particularmente para mim, não é legal, tá? E agora eu vou te ensinar, né? Eu tô aqui hoje nessa live para te falar as estratégias necessárias para a engenheira civil poder trabalhar com financiamento de construção e ganhar 10 mil por mês ou mais, tá? A primeira coisa que você precisa saber para você trabalhar com financiamento, uma estratégia que você sempre precisa saber, é você entender a capacidade financeira do cliente. Você precisa entender a capacidade financeira do cliente, você não precisa ficar tímida, não. Você vai fazendo algumas perguntas para esse cliente,
Esse cliente trabalha com carteira assinada? Qual é a renda desse cliente? Esse cliente já tem algum outro tipo de financiamento, pagando algum outro tipo de financiamento, seja de carro, seja de moto ou algo do tipo? Porque se esse cliente se ele está pagando algum tipo de financiamento desse jeito, isso atrapalha ali na renda dele. Por quê? A Caixa Econômica, ela deixa a parcela do financiamento dele ser até 30% do valor da renda bruta do seu cliente. Se seu cliente já tiver algum comprometimento de renda com outro financiamento, você entende que pode estar ocupando os 30% que é do financiamento de construção. Então, quando o cliente vem conversar com você, você tem que entender isso, né? Qual é a renda desse cliente, se esse cliente trabalha com carteira assinada ou não. Você tem como comprovar a renda para conseguir fazer o financiamento, porque a Caixa Econômica ela não empresta dinheiro para o cliente que não tem como comprovar que ele consegue pagar. Além dele ter que comprovar, né? É legal você sempre perguntar se ele já não tem um outro comprometimento de renda com um outro tipo de financiamento. Por quê? A renda do cliente tem que ser até 30%, tá? A renda não, a parcela do cliente tem que ser no máximo até 30% do valor total da renda bruta do seu cliente, tá? A segunda estratégia que você precisa averiguar sempre na hora que você for conversar com o cliente que vai trabalhar com financiamento, quer fazer o financiamento de construção, é você verificar o CPF desse cliente, se não tem nenhuma restrição no SPC e Serasa, tá? Porque pode ser que você lá conversa com o cliente, você não faz essa pergunta para ele e ele tem alguma restrição no SPC e Serasa, e aí se ele tiver essa restrição, infelizmente a Caixa Econômica não empresta o dinheiro para ele poder fazer o financiamento de construção. Então você já logo conversa, já pergunta isso logo, porque você pode acabar perdendo muito tempo com o cliente que no final das contas ele não tem como fazer o financiamento, porque ele tem restrição no SPC e Serasa. Então essa aí é uma estratégia, primeira conversa que você tiver com o cliente, você já logo chegar nesse assunto aí em relação ao CPF, tá bom? Uma estratégia número 3, a estratégia que toda engenheira civil precisa saber é dominar o normativo, tá? O normativo é o caderno de orientações técnicas que a Caixa Econômica Federal ela disponibiliza. Nesse normativo tem tudo ali, todos os detalhes referindo ali ao financiamento de construção. Tudo que pode, tudo que não pode, relacionado ali a questão da infraestrutura, o que precisa para poder construir a casa, qual é a infraestrutura necessária, relacionada a casas geminadas, a questão ali das normas deles, que precisa de ter 60 centímetros de calçada em volta da construção. Todos esses detalhes assim em relação tem no normativo, que é o caderno de orientações técnicas. É muito claro esse normativo, mas muitas engenheiras, muitos profissionais nem sabem da existência desse normativo, que é o caderno de orientações técnicas. Caso você queira ter conhecimento desse normativo, você me manda lá um direct no meu Instagram ou lá no comentário no YouTube, que é assim que der, eu vou estar disponibilizando esse normativo para vocês, tá? É um dicionário mesmo que tem tudo ali. Então, a engenheira profissional, ela precisa ter conhecimento do normativo, dominar o normativo, tá bom? A estratégia número 4 que toda engenheira precisa é ter conhecimento das etapas do processo de financiamento de construção. Gente, presta atenção, o financiamento de construção não é o cliente ir lá no banco, aprovar o crédito dele e o dinheiro está na conta dele amanhã, não. Existe um processo para que isso aconteça, um passo a passo, tá? Um passo a passo dentro da Caixa Econômica, na prefeitura, existe lá no cartório e na Receita Federal. É um processo que vai em vários locais, cada local precisa fazer uma coisa e a engenheira ela precisa entender desse processo, desse passo a passo de financiamento, para que ela consiga
esse financiamento para o cliente. E aí que é nesse momento que eu falo que o cliente precisa da engenheira, da responsável técnica, para ele poder fazer o financiamento de construção. Porque se nós profissionais que estudamos 5 anos na área de engenharia civil, a gente não tem conhecimento do processo de financiamento de construção, ninguém ensina pra gente isso lá na faculdade, ninguém ensina isso pra gente lá na faculdade. Se a gente vai lá no banco, ninguém ensina ele, nos ensina. E se a gente não procurar ter conhecimento, a gente não vai saber orientar o cliente, dirá o cliente mesmo que não vai saber como funciona todo o processo. Por isso que eu falei anteriormente aqui, de uma amiga minha, que ela foi lá e deixou, ela não teve conhecimento do processo de financiamento, ela fez o contrário, ela fez o projeto primeiro, para depois ver se conseguia aprovar o crédito do cliente. Isso está errado, tá? A engenheira ela precisa ter conhecimento das etapas do processo de financiamento de construção, tá bom? É muito importante saber qual momento quais os documentos necessários para a Caixa Econômica, o que tem que fazer na prefeitura, quais são os momentos necessários que precisa na prefeitura, no cartório e na Receita Federal, tá bom? Então, é importante, tá? A outra estratégia, a estratégia número 5, é a engenheira orientar o cliente das taxas, tá? Para que o cliente consiga fazer o financiamento de construção, existem algumas taxas necessárias que ele precisa pagar lá no cartório, na prefeitura e na Caixa Econômica Federal. E aí é importante a engenheira profissional orientar o cliente dessas taxas, tá? Porque se você vai e não orienta, não explica quais são as taxas, os valores das taxas, ele vai, e do nada, chega lá com o boleto para ele pagar, ele vai ficar sem entender nada, tá? Porque eu quero que você entenda uma coisa, toda construção que a gente vai fazer, independente se seja feita por financiamento de construção ou não, pode ser construção feita através de recurso próprio, se a construção for uma construção que vai ser legalizada, feita direitinho, precisa de tirar alvará de construção, precisa de pagar o ITBI na prefeitura, precisa de registrar lá o terreno no cartório, fazer o registro, precisa de tirar a escritura, precisa de fazer o cadastro da obra na Receita Federal, independentemente se for um imóvel feito através de financiamento de construção ou se for um imóvel feito através de recurso próprio. Se for fazer isso da forma correta, certa, vai ter que pagar essas taxas de qualquer jeito. A única taxa que é diferente aí, quando se trata de financiamento de construção, a taxa a mais é a taxa da Caixa Econômica Federal, tá? Então, é importante a profissional saber dessas taxas, saber orientar o cliente, tá? Para que ele não pega ele também despreparado. Mas, olha, uma coisa que eu vejo que muitos profissionais errando, que nem elas sabem dessas taxas, que elas têm cliente que constrói através de recurso próprio e nem elas mesmas sabem quais são essas taxas e que é necessário tirar um alvará de construção. Na hora que conclui a obra tem que tirar o habites, quando conclui a obra tem que fazer a verbação no cartório. Muitos profissionais nem sabem disso, tá? E aí, se elas não sabem, elas não vão saber orientar o cliente. Por isso que hoje eu estou aqui te passando essas estratégias, te contando, te dizendo coisas essenciais que você precisa saber para você orientar o seu cliente da forma mais correta possível, tá? A estratégia número 6 toda engenheira civil, ela precisa saber preencher corretamente a PCI. A PCI é uma planilha que a Caixa Econômica Federal disponibiliza, tá? É uma planilha que a Caixa Econômica Federal disponibiliza, planilha de construção individual, aonde ali consta todos os dados do terreno, do cliente, da obra, o cronograma físico-financeiro com as porcentagens de valor de cada serviço, tá? E a engenheira, a profissional, ela precisa saber preencher essa PCI, porque se ela não souber preencher a PCI da forma correta, ela trava o financiamento de construção do seu cliente e prejudica ele, tá? Porque lá tem direitinho o valor do terreno, qual é o valor da construção, o valor financiado total. Se você não souber dividir ali qual é o local do valor do terreno, aonde é o valor da construção e dividir isso da forma correta, saber preencher isso da forma correta, vai travar o financiamento do seu cliente, prejudicar ele financeiramente. Então, toda engenheira ela precisa
aprender a preencher a planilha PCI, tá bom? Estratégia número 7. Toda vez que o seu cliente, vamos lá, se liga nessa dica. Toda vez que o seu cliente quiser comprar um terreno, através lá de financiamento de construção, é muito importante, quando ele já está vendo o terreno, você pedir para solicitar a matrícula do imóvel, tirar a certidão do imóvel. Por quê? A Caixa Econômica Federal ela não empresta o dinheiro para o cliente fazer a construção num imóvel que não tem documentação, que não tem a matrícula. Então, pode acontecer do cliente ficar procurando encontrar um terreno. Aí ele encontra um terreno que não tem a documentação correta. Se o terreno não tiver a documentação correta, ele não consegue pegar o dinheiro para fazer a construção e não consegue comprar esse terreno. Então, é primordial você, engenheira, sempre orientar o cliente a pedir a matrícula, solicitar a matrícula do terreno. Solicitou, o terreno está ok, e aí sim vai dar continuidade no restante do processo de financiamento, elaborar o projeto e tudo mais. Porque já aconteceu aqui do cliente vir com o terreno, falar, já combinei tudo com o vendedor do lote, tá tudo certo, é aquele terreno lá que eu quero. Aí chega na hora, quando a gente vai analisar, o terreno não tem matrícula, não tem escritura, o terreno só tem contrato de compra e venda. Então, é importante sim você saber ali orientar o cliente e sempre pedir para que ele solicite a matrícula do imóvel, tá bom? Sempre pedir para que ele solicite a matrícula do imóvel, tá? A estratégia número 8 é não comece o projeto do cliente, sem antes ter a aprovação do crédito do cliente junto ao banco. Não faça isso. Por quê? Como você vai elaborar um projeto para um cliente se você não sabe o orçamento, se você não sabe o valor disponível que esse cliente tem? Aí você pensa comigo, se você elabora um projeto, tá de uma forma, lindo, maravilhoso, tal, mas o dinheiro que ele tem disponível não dá para ele construir aquela casa. Então, ou ao contrário, o cliente você elabora um projeto de um jeito e quando vai ver lá, ele tem um crédito muito bom que dá para ele fazer uma casa maior, que dá para ele colocar uma área gourmet, fazer uma piscina, entendeu? Então, primeiro, aprove o crédito do cliente, veja qual é o orçamento do cliente para depois elaborar o projeto. Não inverta a ordem. Engie, presta bem atenção no que eu estou te falando. Não inverta a ordem. Primeiro o orçamento do cliente, o crédito aprovado, qual é o valor? Em cima disso, aí sim, vai poder elaborar o projeto, tá bom? Então não inverta a ordem porque pode dar errado. Então por isso que eu já estou te contando essa estratégia para facilitar aí a sua jornada, tá bom? Para você trabalhar melhor e conseguir sim poder ganhar 10 mil por mês ou mais mesmo sem ter nenhuma experiência, tá bom? A estratégia número 9. Faça um cronograma alinhado com a equipe. Eu te falei agora mesmo que tem uma planilha que a Caixa Econômica Federal disponibiliza, que é a PCI, que é uma espécie de cronograma físico-financeiro. Nós, engenheiras, que vamos preencher essa planilha e nós que vamos colocar lá o cronograma. Se eu sou a construtora que vou construir a casa, eu aqui no escritório sei, né? Eu vou preencher o cronograma da planilha de acordo com o tempo que eu tenho aqui, que eu sei que a gente vai construir a casa. Agora, se você for fazer a planilha para o cliente, for uma outra pessoa que for construir e não for você, não tem problema. Mas, não tem problema que você que vai construir, mas você tem que alinhar esse cronograma, por quanto tempo vai durar, com a equipe, sentar com o dono da casa, o cliente, e com a pessoa, com a equipe que vai executar essa obra. Pegar o projeto e falar, olha, por quanto tempo você acha que a gente vai construir essa casa? Quanto tempo ela vai ficar pronta? Aí ele vai falar, 8 meses. Eu sugiro que você, sendo engenheira civil, você ir lá e coloca
2 meses a mais, 10, entendeu? Sempre coloca 2 meses a mais para você ter essa margem de dinheiro. Pode acontecer alguma coisa, pode chover, enfim, né? O tempo pode influenciar, pode acontecer várias coisas. Então, eu sugiro que você sempre faça um cronograma alinhado com a equipe, tá? Não coloca lá na planilha uma coisa da sua cabeça, tá? Se não é você que vai construir a casa, se vai ser uma outra profissional, o pedreiro que vai construir, que o cliente contratou, ou até mesmo se for um profissional que vai construir para você, você pega a execução da obra do seu cliente para fazer. Senta com o profissional também e alinha essa questão do cronograma para não dar problema, tá bom? A estratégia número 10 é você ter o correspondente Caixa Aqui, o CCA, como parceiros. O correspondente Caixa Aqui, o CCA, eles são representantes da Caixa Econômica Federal. E é lá que é feita toda a aprovação do crédito do cliente. E os documentos também são enviados para eles, tá? Então, se você tiver o correspondente, o CCA, como parceiro seu, cara, isso é de extrema importância. Ele vai facilitar o seu processo. As coisas vão fluir mais rápido e ele vai acabar te trazendo clientes. Eles vão trazer clientes para você. Porque ele tem uma engenheira que faz todo ali a parte da engenharia, de planilha e tudo mais. E quando o cliente for procurar o correspondente falando que quer fazer o financiamento, o correspondente aprova o crédito desse cliente, ele vai precisar de um engenheiro para dar continuidade no restante do processo. E você, já sendo parceira desse correspondente, ele com certeza vai estar te indicando. Então, uma estratégia assim, infalível é você ter como parceiros os correspondentes caixa. Tá? Porque pode ter certeza que eles vão te trazer muitos e muitos clientes, tá? Porque eles têm também a porcentagem de comissão deles em relação ao financiamento de construção, mas que para que esse financiamento seja concluído 100% precisa de uma responsável técnica, de uma engenheira. E você estando lá já sendo parceira vai encurtar o caminho, vai ser muito mais fácil. Então essa estratégia é infalível e eu sugiro que você não deixe jamais de cumprir com essa estratégia, tá? A estratégia número 11 é você divulgar seu trabalho nas redes sociais. Cara, o cliente ele nunca vai saber se você não falar. Não está escrito aqui na sua testa que você consegue ajudar ele a realizar o sonho de adquirir a casa própria através de financiamento de construção. Não está colado isso na sua testa. Se você não divulgar isso nas redes sociais, ninguém vai saber. Então ninguém vai te indicar, ninguém vai... Por quê? Porque não sabe, você não fala, tá? Então, divulgue seu trabalho nas redes sociais. Eu vejo que as engenheiras, elas pecam muito nisso. Elas vão lá, só colocam lá na bio, engenheira civil. Mas a engenheira civil, o que você faz? Você é especialista em quê? Como você pode ajudar esse cliente? Então, divulgue seu trabalho nas redes sociais, que é, assim, infalível isso. Eu tenho certeza que isso aí vai ajudar na sua captação de cliente, vai fomentar aí a sua jornada, tá bom? Não deixe de fazer isso, tá? E você vai me perguntar assim, tá bom, Milena, mas como você chegou nessa conclusão, nessas estratégias? Gente, através da minha experiência ao longo dessa jornada, né? Eu fui identificando pontos essenciais, que eram primordiais para que eu conseguisse ganhar 10 mil por mês, entendeu? Através de financiamento de construção. Depois eu identifiquei esses pontos, que são estratégias, né? Primordiais para que encurtasse o meu caminho ali, tá? Ao longo do tempo. Então, eu não abro mão de nada disso, tudo que eu acabei de falar com vocês. É muito importante mesmo. Então, eu espero que você tenha anotado isso aí, tá? Eu espero que você tenha anotado, tá? Porque eu tô te falando aqui hoje, 9h22 da manhã, quarta-feira, tá? Tô te passando aí estratégias assim valiosíssimas para poder te ajudar a entrar nesse mercado na engenharia civil e poder ganhar 10 mil por mês ou mais sem precisar ter nenhuma experiência, tá bom? Eu espero poder ter ajudado vocês.
E segunda-feira, 8h30 da manhã, eu tô aqui, tá? Eu tô aqui trazendo estratégias e conteúdos para você, tá? Que é engenheira civil e deseja chegar a 10 mil por mês ou mais, mesmo sem ter nenhuma experiência. E qualquer dúvida você me manda lá na caixinha de pergunta e lá no direct, que assim que puder eu vou estar respondendo vocês, tá bom? Tenha um bom dia, um bom trabalho, um dia abençoado. Papai do céu passa na frente, nos iluminando aí, tá? Pra gente resolver todas as coisas da melhor forma possível. Um grande beijo, bom dia.